Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E juntos a gente está fazendo o projeto final da matéria Processos Criativos em Ciência. E o nome do nosso projeto é o podcast Matéria Escura. Vamos conversar um pouco sobre vivências pretas na universidade, principalmente no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E para isso a gente tem uma convidada de honra muito especial, a Dindara Galvão, que inclusive tem um curta chamado Women in Science. Assistam, tá no YouTube. Tá, a dinâmica desse podcast é o seguinte, eu vou fazer as perguntas e aí tanto a Amanda, o Bruno e a Dindara vão poder responder de forma do jeito que quiser. Eu, a Amanda e a Dindara somos 3 mulheres pretas e o Bruninho está aqui para dar essa outra versão de como foi a entrada dele aqui no Instituto e as vivências dele, porque também são importantes para a gente construir uma sociedade legal, eu acredito. Tá, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre vivência. Como foi o percurso de vocês para chegarem até a USP? Posso começar? Pode. Tá, eu sou a Amanda. Então, para mim conseguir chegar até aqui, vou começar do começo. No ensino fundamental, eu fiz o fundamental inteiro numa escola particular bem pequenininha, na periferia onde eu moro. E aí, no ensino médio, eu não tinha grana e eu fui para uma escola estadual. E lá era muito diferente, porque eu saí de uma escola que tinha 400 alunos, a escola inteira, e lá eu cheguei e tinha 800 alunos cada período. 40 alunos cada sala, ia do primeiro A até o primeiro U em todas as séries. Então, chegando lá, eu meio que perdi as esperanças de entrar na universidade pública, porque eu sempre quis ir para as exatas e queria a USP. Só que lá dentro tinha uma ONG que atuava, que chama CDT, que é Centro de Desenvolvimento de Talentos, que eles pegavam as 20 maiores notas de cada série e ficavam meio que cuidando mais de perto desses alunos. Levava a gente para passeio cultural, na Pinacoteca, Sala São Paulo, Catavento. E, entre aspas, no 4º ano do ensino médio, né, quando a gente terminava o 3º ano, um ano depois eles pagavam um cursinho pra gente, num cursinho muito bom que fica na Paulista. E aí eu consegui, depois desse processo todo, e eu fazia cursinho lá e, lógico, paralelo a isso, eu também tinha que... Um dos acordos que eles tinham com nossos pais era que a gente mantessem a gente sem trabalhar nesse um ano. Então, foi esforço da minha família também para me manter esse um ano. E aí, eu fiz um ano de cursinhos, dedicando 100% ao cursinho e consegui passar. E aí, depois de 3 semanas aqui na USP, baixou a pandemia. Vamos falar disso depois. Olá, eu sou a Dindara, da Zona Oeste de São Paulo, de Carapicuíba. E eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E só que que acontecia? Minha mãe sempre teve uma visão de que eu tinha que fazer outras atividades culturais, assim, mesmo ela também sendo uma mulher preta, que não conseguiu terminar o ensino médio, meu pai fez só até a 4ª série, mas ela tinha essa ideia de trazer um outro universo para nossa vivência, para minha vivência, né? Então, ela me colocou num projeto, inclusive era um projeto que tinha lá em Carapicuíba, que era do Netinho de Paula, chamava Casa da Gente, que era um espaço que você ficava no período que você não estava na escola e você tinha aula de percussão, de teatro, de dança, e era só para, né, população carente, entre muitas aspas, que era assim que eles se referiam a gente. Mas foi um espaço em que eu tive o que hoje eu sei que chama capital cultural, né? Então, que fez com que abrisse esses horizontes, assim. Mas mesmo até chegar no ensino médio, eu fui fazer um técnico, né? Porque tem essa coisa também, né? De você precisa fazer algo profissionalizante. Então, eu fiz uma ETEC. Na verdade, eu fiz 2 ETECs. Uma de ensino médio e uma de química, separado. Só que aí, até chegar no ensino médio, né? A ETEC, que tinha esses alunos de outros lugares, foi que eu descobri porque eu não sabia direito que a USP era pública, não sabia nada, né? Só que eu sempre tive uma situação de muita vulnerabilidade na minha casa, assim, de muitas tensões, muita violência. Então, meio que a escola, esses ambientes culturais eram a minha fuga dessa vulnerabilidade. E a minha relação com os professores também era isso. Então, meio que eu fugia nos estudos de alguma forma e sabia que era o único caminho para alguém com a minha vivência de chegar para outros espaços. E aí, no curso técnico de Química, eu conheci um professor que ele fazia doutorado na USP e que foi muito acolhedor comigo.
E aí eu comecei a ir nessa direção de pensar em universidade. Porém, eu não tinha professor de física nos 2 anos do cursinho, assim. O que eu mais vi de física foi, assim, vindo pro show da física uma vez com a escola, do que realmente... E aí eu cheguei a pegar cadernos, livros desde a 5ª série para estudar as coisas que eu não tinha tido. Minha mãe pagou um cursinho, tipo, super popular que tem lá em Osasco para mim. E aí eu não passei por algumas vagas a primeira vez que eu prestei química, por 7 vagas, eu acho. E aí a universidade, a USP, tinha um programa, tava uma troca de reitor, polêmicas, que eles queriam mostrar que estavam fazendo políticas de inclusão. Então, teve um cursinho relâmpago de 4 meses, chamava PPUSP, que acontecia em alguns espaços da USP, e quem dava aula eram os alunos da pós-graduação da USP. E aí foram 4 meses que eu ganhei uma bolsa de R$400, eu tinha o BUSP, eu podia comer no bandejão, tudo isso antes de entrar na universidade. E como que eles escolhiam esses alunos? Eram as pessoas que quase tinham passado, as pessoas que eram PPI, né, que eram das cotas, mas que quase tinham passado, não tinham passado no ano anterior, assim. Mas é isso, quando eu me deparei com a universidade de fato, aí não chegou a pandemia, mas chegou a depressão. Mas aí a gente chega nessa parte depois. No IF sempre vem a depressão depois. Tá. Eu também vim de escola pública. Eu cursei escola pública durante toda a minha vida. E eu tinha meio que uma idealização de que eu queria ter a oportunidade de ter uma educação decente, sabe? Eu não sabia elaborar isso dentro de mim, de que eu sentia raiva das pessoas que tinham educação decente porque eu não tinha aquilo, porque isso foi me negado. E aí eu tentava de todas as formas possíveis suprir essa carência da educação que eu tive. Eu lia muitos livros e foi assim que eu descobri o que eu queria fazer, porque eu lembro que eu tinha acabado de ler um livro do Machado de Assis, o nome era Helena. E aí eu estava na biblioteca da minha escola procurando outro livro para ler. E eu sabia cada livro que tinha naquela biblioteca de cima a baixo. Eu era a única aluna que ia lá, inclusive. E aí eu vi um livro de um cara chamado Carl Sagan. Gigante. E aí eu falei, eu vou ler. Porque falava de estrelas, e eu gostava muito de estrelas por causa de Doctor Who. Peguei o livro pra ler. E eu lembro que nesse livro ele começava o livro falando que ia mudar a visão das pessoas de como era a astronomia. Isso não ia ser difícil pra mim, porque eu nem sabia o que era, entendeu? Eu tava no 9º ano do ensino fundamental e nunca tinha vindo pra mim que alguém poderia trabalhar com estrelas, sabe? E aí eu lembro que eu acabei esse livro e eu fiquei obcecada por aquilo. Eu tinha que fazer aquilo, eu só vivia por aquilo, eu ia planejar toda a minha vida pra ser aquilo. E eu vou chegar num ponto porque eu tô falando que eu era muito obcecada e como isso meio que moldou minha experiência aqui na USP. Eu passei os 3 anos do ensino médio me preparando pro vestibular. Eu trabalhei durante o 1º e 2º ano do ensino médio e no meio do 3º também. Mas eu trabalhei por escolhas, assim. Eu vim de uma família pobre, mas eu vim de uma família que me dava suporte para tudo que eu queria fazer. Não eram pessoas que tinham dinheiro, mas eram pessoas que me apoiavam demais. Com 15 anos, eu ganhei meu telescópio, isso me ajudou muito. Entrei no ensino médio, eu fiz o Enem no 1º e no 2º ano como treineira. Eu estudava nos finais de semana sozinha, eu ganhei de uma amiga minha que estudava no colégio particular uns cadernos, assim, de preparatório para vestibular. E aí eu trabalhava de segunda a sexta-feira, meio período. Eu ia para a escola de manhã, trabalhava e no final de semana eu estudava. Isso durante o 1º ano do ensino fundamental. No 2º ano do ensino fundamental, eu falei assim, eu vou usar esse dinheiro que eu tô ganhando do meu trabalho e vou pagar um cursinho de inglês pra mim. Porque eu sabia que isso era importante, eu tinha que saber inglês, porque todo mundo sabe inglês, todo mundo da minha idade, eu achava que todo mundo da minha idade que teve oportunidade sabia falar inglês e que eu tava super atrasada por não saber falar inglês.
Então, além de trabalhar no primeiro e segundo ano, além de trabalhar, estudar de manhã, eu fazia um cursinho de inglês à noite. E eu fui isso em preparação pro Enem. Na minha cidade tem uma universidade que tem um vestibular seriado. Você faz ele no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. E eu fazia esse vestibular pra ter uma vaga na faculdade de lá. E aí eu fiquei neurótica. Tudo que eu fazia, assim, durante o meu ensino médio inteiro era voltado porque eu queria estudar na USP e eu queria ter uma educação de qualidade. Mas, mesmo eu estudando muito, a USP, pra mim, era um sonho impossível de alcançar. Porque eu morava no interior de Minas Gerais, eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu nunca tinha vindo pra São Paulo, nada. Aí, no terceiro ano do ensino médio, eu emendei a escola de manhã, o trabalho de tarde, o cursinho de inglês e o pré-vestibular. Eu fazia essas 4 coisas em um dia só. E aí eu fiquei doida, pra dizer assim, mas eu continuava porque, sabe, eu moldei assim, se eu não conseguisse, eu ia ser uma completa fracassada. Consegui passar. Eu cheguei aqui, eu tinha certeza que eu não era tão ruim, porque eu lia sobre astronomia, eu conhecia algumas coisas, eu não era muito boa em física, tudo bem, mas eu ia conseguir aprender as coisas que eu não tinha pegado, porque a única coisa que eu sabia fazer é estudar. Mas aí eu cheguei aqui e percebi que não importava o quanto eu tinha estudado no ensino médio, não importava o quanto eu tinha vontade de aprender. Isso não ia ser tão relevante para competir com as pessoas que sempre tiveram a melhor educação do mundo. Isso meio que tirou toda a minha autoestima, a ponto de eu não falar que eu não servia para ser cientista porque eu não era igual às pessoas que estavam lá. E aí, como a Amanda concluiu, veio a pandemia. Pode falar, Bruno. Eu também sou aqui de São Paulo. Eu nascido e criado na Zona Norte de São Paulo o tempo todo. Eu fiz Fundamental 1 em escola pública, aí o Fundamental 2 foi em escola particular e aí o ensino médio eu fiz técnico integrado na Federal. E eu meio que tive a ideia de fazer física muito cedo. Assim, quando eu estava entrando no ensino médio, eu escolhi o curso pensando em física, que era o curso mais próximo de física que tinha. E sempre com essa ideia de entrar em física na USP, porque eu gostava de física, eu gostava de astronomia, eu gostava também de estrela e galáxia. E eu queria estudar isso, sem saber direito como que era a carreira acadêmica e tudo mais. Eu não fiz cursinho. O meu ensino médio teve 4 anos e no 4º ano tinha estágio obrigatório. Então, eu fazia estágio de dia e eu ia para aula à noite. Aí, eu acabei prestando a FUVEST e passando na cagada. E aí, cheguei aqui em 2020, né? Pandemia. Quase todo mundo que está aqui passou exatamente por isso e sabe exatamente como é. Mas o contexto familiar que eu vim era de uma família unida e amorosa, bem estruturada. Então, eu tive tudo para dar certo, assim, desde o começo, né? E eu sei que eu tive muita sorte. A minha família não é rica, nunca foi, mas sempre o meu pai sempre fazendo questão de que a gente só estudasse. E ele manteve isso até pouco tempo, assim. Então, eu tive muita sorte. Só que aí, chegando aqui, foi uma rasteira para todo mundo na pandemia, né? É basicamente isso, eu acho. Eu acho que uma coisa que a gente consegue perceber quando chega aqui dentro acho que da USP no geral, mas no IF, que é a experiência que a gente tem, é que a gente chega como titular da seleção, né? Porque passou na FUVEST. A gente meio que chega como, uau, como a vida está moldando pra você ser incrível. Como a gente é inteligente, só que aqui dentro a gente é, tipo, reserva da série D, sabe? Sim. Você era o melhor do seu time, mas aqui você só é mais um. E o pior dos mais um. Porque o pessoal chega aqui com uma autoestima tão grande. É uma coisa que eu nunca vou esquecer quando eu tava no Abraão de Moraes. Primeiro dia. Tava tendo uma palestra da Chinô. Não, sobre quântica. Ah, eu lembro. A Bárbara Amaral. A Bárbara Amaral. E aí, só tinha branco. Só tinha branco. Pra tinha uma variar. pessoa preta.
Juro. Eu me travei. Eu tava lá, pô. Eu não, desculpa, era muito branco que o preto, ele... Sumia no meio. Foi só o que se enxergou, né? Foi Você só é a o que única chegou. preta ali. A única preta. E aí ela terminou com uma frase assim, faça ciência como uma garota. Aí eu olhei as garotas que estavam lá, e aí veio em minha mente. Que tipo de garota eu vou fazer ciência? É difícil a gente aqui dentro ver... Obviamente agora tá tendo mais, né? Porque a USP tá fazendo mais políticas de inclusão e principalmente de pertencimento, porque não adianta colocar pessoas em vulnerabilidade socioeconômica aqui dentro, mas não trabalhar para essas pessoas permanecerem aqui. E agora tá começando a engatinhar, a USP tá fazendo essas políticas de pertencimento. E agora que eu acho que, pelo menos a gente aqui dentro, tendo esse privilégio de estar dentro da sociedade científica, a gente consegue ver mais mulheres pretas na física. Mas ainda assim, comparado aos homens, é um número muito menor mesmo. Mas, sei lá, comparado a 5, 10 anos atrás, eu acho que é maior. A gente tem mais um convidado agora que acabou de chegar, que é o nosso querido Guilherme. E eu vou repetir a pergunta que todo mundo já respondeu, para você responder também, que foi... Como foi o percurso de chegada até a USP? Se apresente pra gente, por favor, e responda a nossa pergunta. Olá, gente. Meu nome é Guilherme. Estou no meu 10º período de Física. E chegar na Física... enfim, eu sempre quis fazer Física, né? Desde, 10 anos. E aí... Porque eu queria muito fazer Astronomia antes. Aí, estudando, eu descobri que eu poderia fazer... Física primeiro e depois fazer Astronomia. E aí, já sabia que tinha uma grande, um grande caminho, porque se eu quisesse fazer Física, eu tinha que fazer Física num bom lugar, né? Porque já não é um curso bem valorizado aqui no Brasil, muito bem valorizado, então eu tive que tentar buscar uma universidade melhor, assim, para ter um diploma melhor, né? Se eu quiser se eu quisesse destacar nessa área, eu deveria fazer numa boa universidade, né? E aí eu vi a oportunidade quando eu tinha um IFTM, mais ou menos perto da minha casa. Um IFTM não, né? Um Instituto Federal, que era o IFTM. E aí eu falei assim, então... eu sei que era uma boa escola, tinha bons professores do ensino médio. Eu falei assim, então é uma oportunidade de ter uma boa educação para tentar uma universidade boa, né? E aí foi... Aí que eu entrei no curso de meio ambiente, não pelo curso, mas pelos professores do ensino médio, do IFTM. E aí foi quando eu decidi, lá mesmo, quando eu estava terminando, de fazer aqui na USP, né? E aí foi isso. Aí depois lá eu tive uma boa preparação, tinha cursinho pré-vestibular, que eles mesmos faziam, tinham bons professores. E aí foi mais fácil eu conseguir entrar pelo Enem, né? E é isso. Mas de onde você é? Quem você é? Eu sou de Brasilândia de Minas. Noroeste de Minas Gerais. Você é um homem preto? Sou um homem preto também. E puxando a corda de pessoas pretas, essa pergunta eu acho muito interessante. Como foi para vocês perceberem que vocês eram pretos na física da USP? Acho que foi como foi pra você na primeira semana que eu vi que quase não tinham pessoas pretas. E aqui até hoje, depois de 4 anos, quase 5, eu nunca vi nenhum docente preto. Tem lendas, que tem 1 ou 2, mas eu nunca os vi aqui na física. E também em outros institutos, né, que a gente pode ter aula, eu também nunca vi nenhum docente preto. E aí, sim, no começo, né, nas 3 primeiras semanas, eu andava nos corredores e eu não via, assim, nenhum par comigo, assim, pessoas pretas. O que a gente via pessoas pretas eram pessoas da limpeza, né? Uhum. E acho que foi a partir daí. Mas acho que no cursinho eu já meio que estava acostumada a esse cenário, porque como eu fiz um cursinho num lugar que era caro, né, lá na Paulista, então eu era literalmente a única preta na sala. Então eu tenho uma história engraçada que eu conto pra todo mundo, que eu apareci no Jornal Nacional. Aí eu fui chegar toda feliz pra minha irmã pra mostrar, só que a sala tinha, 150 pessoas. Falei assim, duvido você me achar aqui no meio. Ela não olhou nem um segundo a filmagem e me achou.
Mas por quê? Porque eu era a única preta lá de trança na cabeça. Nossa, o Na pior sala. que hoje eu consigo ver que eu era uma das poucas pretas no cursinho também. E teve 2 histórias bem interessantes, tristes. Uhum. A primeira foi que o professor foi fazer uma piada que só entra por cota quem tem cabelo ruim. Filha da puta. Nesse dia eu cheguei em casa e eu chorei. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, eu não volto lá se você não for lá. E aí o diretor, a gente conversou com o diretor do cursinho e ele falou, pode ter sido mal entendido. Aí eu só virei e falei, que mal entendido pode haver numa frase dessa? O sangue fervendo, assim, olho até vermelho de tanto ódio. Ele teve que pedir desculpa pra mim na frente do curso inteiro. E tá. Devia ter sido demitido, na minha Pois é, mas isso aí é outra história, né? Um processinho. Outra coisa que aconteceu também, a gente tava conversando no meu cursinho tinha uma bancada meio que uma cozinha pra você guardar seus alimentos que, tipo, tinha gente como eu que passava muito tempo lá. E aí, o professor que corrigia as redações estavam lá, né? Tava lá, conversando. Aí o pessoal tava brincando qual era a nota que eles queriam tirar. Aí eu virei e falei assim, eu quero tirar 1000 na redação. Tava brincando, assim, eu já tudo era na minha capacidade, eu não sabia nem escrever direito, pra falar a verdade. Até hoje eu não sei. E aí ele virou pra mim e falou assim, se você tirar 900 vai ser muito. A gente fez a mesma prova, ele também fez a prova, ele também fez o Enem. Ele tirou 940, eu tirei 960. Olha. Eu tirei mais que ele. E ele veio me pedir desculpa depois. Ele veio me pedir desculpa. Ele falou, olha, parabéns, sua nota foi maior que a minha, você viu? E ele é professor de redação. E ele é professor de redação. Olha que lacre. Eu acho que, às vezes, a gente olha essas situações que são mais explícitas e esquece um pouco como pode ser muito mais sutil. Porque, por exemplo, eu lembro de vir para a Feira das Profissões com pessoas que estudavam comigo. E a primeira coisa que todas as pessoas, e eram, né, pessoas da periferia também, então eram pessoas pretas, e tipo, é chegar aqui e falar, nossa, aqui só tem gente bonita. Só tinha gente branca. E aí hoje você olha e fala, o que é gente bonita? Tipo, é gente branca. E aí você começa a entender, tipo, hoje eu revisito muitas coisas da minha história em que eram situações de racismo, mas como era sobre ser feia, isso tava lá implícito. Tipo, não, você é feia, não é que você... Não tô sendo racista, você só é feia. Aquelas listinhas de mais bonito Nossa. e mais feio. Ai, que ódio que tinha. Colocar o pregador no nariz pra afinar, porque Nossa. Nossa, eu lembro de criança, assim, dormir pedindo que a coisa que eu mais queria na vida era acordar com o nariz mais fino. Nossa, eu lembro que eu ficava puxando o cabelo assim, pra tentar alisar e esticar ele. Porque cabelo duro. Eu já tive uma fase alisada também, gente. Acho que é de todo preto ter a fase alisada, Acho né? que todo preto já alisou o cabelo. Sim. Acho que essa geração nova, sei lá, de 18 pra cá, 2015 pra cá, que, tipo, talvez não precise ou não passe por essa fase de alisar o cabelo e depois ter que passar pelo processo de transição, que também é outra coisa muito marcante na nossa vida, eu acho. Vixe, na minha época, você ia na farmácia, na loja de cosmético, não tinha, tipo, empodere-se, cachos. Não existia Era isso. outra coisa, né? E uma coisa, assim, que foi uma questão, assim, minha mãe é uma preta retinta e ela falava que ela tinha ficado triste quando eu nasci com o cabelo mais cacheado do que crespo, porque ela queria ter uma filhinha de cabelo crespo. E aí, só que aí, tipo, eu crescendo, eu não entendia isso, porque aí eu queria alisar e minha mãe falava, você pode usar prancha, mas você não vai alisar. Hoje eu agradeço que ela tenha feito isso, né? Só que uma coisa que aconteceu quando eu entrei na universidade, comecei a me aproximar de alguns coletivos, comecei a ter mais um pouco de consciência da minha discrepância ali racial com as outras pessoas, eu comecei a, tipo, e se hoje eu não alisar? Ou se hoje eu for diferente? Ou só prender, né? Só que aí, tipo, na época eu namorava, e aí o meu namorado falava coisa, tipo assim, nossa, o cabelo tá estranho, o que tá acontecendo? E, tipo assim, só que a pessoa nem percebia, assim, porque pra ele era, tipo, nossa, tá diferente de sempre.
Só que aí começar a incutir na gente um negócio tipo assim, nossa, essa pessoa só tá comigo porque eu sou de determinada forma. E aí tem esse processo de você chegar num ponto em que você não consegue mais alisar o cabelo. Porque se você estiver alisando, alguém vai te elogiar e você vai achar que você é feio se não estiver alisando. Mas, ao mesmo tempo, você não se sente que vai ser vista como bonita se você tiver com o cabelo cacheado. Então, como é que você fica nesse lugar, tipo assim, ai, parece que você tá sofrendo à toa. Tipo, ai, se eu alisasse, talvez passaria mais. Você sofre dos dois lados, alisando ou deixando cacheado. Acho que sobre essa pergunta que a Ana fez, tipo, como que foi perceber, pelo fato de eu ter crescido numa família que era muito miscigenada e era mais pro norte, assim, mesmo sendo Minas, eu nunca tive essa discussão racial na minha família e nunca percebi, né? Acontecia, mas não sei, eu não conseguia assimilar com a questão do racismo, né? E aí, quando eu me mudei para Uberlândia, que já é no sul de Minas, eu já percebi que tinha muito mais gente branca do que gente preta, por exemplo. E aí, foi aí que eu comecei a perceber a questão da raça mesmo. Que eu me descobri negro com 17 anos, né? Que, tipo assim, porque eu não tinha essa discussão, eu não tinha essa mente aberta pra essa questão de raça, né? E aí, eu descobri lá, porque tinha muito essa discussão, e aí eu presenciei um ato de racismo com um amigo meu, e aí meio que eu fui suporte pra ele lá, e aí surgiu esse assunto do tipo, nossa, você também pode sofrer. O quê? E? Como assim? Eu? Por quê? E aí foi essa descoberta, né? Aí quando eu cheguei na USP foi um choque maior ainda, que aqui tem muito mais gente branca também. E principalmente aqui na USP, né? Que tem muita gente rica, né? E aí foi essa questão, tipo, nossa, tem uma coisa estranha aqui no ar, assim, sabe? Tipo, de perceber. E aí você vê uma opressão que não é falada, assim, né? Velada. É velada e é uma questão mais de presença também, né? Tipo, porque eu demorei um tempo para entrar no coletivo negro aqui também, tanto pela falta de reconhecimento, tipo, será que é um meu espaço ou não? Pelo fato de eu ter a pele mais clara, né? E eu, será que é meu lugar aqui? Até que um amigo meu falou assim, tem um coletivo negro, vou te colocar. E eu, então tá bom, então me coloca. Eu vou te colocar. Aí me colocaram, e aí eu falei assim, nossa. Aí eu vi gente assim, mais clara também, falei assim, nossa, então aqui é meu lugar também de falar, né? Eu posso? Então eu posso falar também. E aí foi mais nesse sentido de, nossa, aqui realmente, e também depende muito do lugar, né? De onde você vem, né? Que eu tenho certeza que as pessoas lá pra cima do Brasil têm outra vivência, né? Do que as pessoas daqui embaixo. Porque eu senti isso, né? Foi um baque nesse sentido. Nossa, calma lá. Que isso aqui? Que tanto de gente... Foi mais esse negócio de, tipo, nossa, tem muita gente branca aqui, eu estou me sentindo oprimido. Uma coisa também que se conecta com isso, e também com uma coisa que a Amanda falou, é que, tipo, minha mãe é faxineira. Então, a minha mãe trabalhava, agora tá aposentada, graças. Não vai acontecer com a gente. Amém. Então, chegar aqui e ver que, além de as pessoas mais parecidas comigo serem as funcionárias da limpeza, como elas eram invisíveis naqueles espaços, como as pessoas que estavam discutindo sobre feminismo, que estavam discutindo sobre questões estudantis, estavam ignorando a presença daquelas pessoas pretas, estavam nem olhando nos olhos ou tratando de uma maneira horrível, assim. Eu lembro de uma cena que ficou muito marcada pra mim, que foi no Instituto de Matemática, que tinha uma pessoa preta que a função dela ali era apagar a lousa. Tipo, o professor não apagava a lousa, aquela pessoa, tipo assim, parecia que eu tinha feito uma viagem no tempo, tava numa época... E aí eu, tipo assim, e aí você olha pro lado e assim, vocês não estão vendo isso? É bom que você falou, porque eu também sou filha de faxineira. Eu sou também. filha de doméstica, pra ser... Eu Sou filha de também, doméstica, gente. pra ser mais exata, e sou filho de um cara que trabalha em construção. E é diferente... As pessoas olham pra você e aí a pessoa que tá lá na limpeza, lá limpando o banheiro, vira e fala assim, a minha filha, ela estuda na USP, sabe? Porque eu lembro que quando saiu a minha nota da redação, a minha mãe ficou toda feliz. E foi muito filme Que Horas Ela Volta.
Sim. Sim. Porque a filha da patroa da minha mãe, ela também tinha feito Enem. E a nota dela foi um lixo. Olha lá, que 4. A mesma coisa o chefe da minha mãe. Então, quando a minha mãe chegou toda feliz, contando que eu tinha tirado 960 na redação do Enem, a primeira reação dela foi: como assim? Como ela teve ousadia? Como que ela tirou Pode 960 na redação do Enem? Sabe? E eu acho que é por isso que eu gosto muito do filme Que Horas Ela Volta. Porque ele tem umas entrelinhas muito boas, Sim. sabe? Deixando de recomendação, assistam Que Horas Ela Volta. Mas uma coisa que é engraçada e triste, né? Uma curiosidade sobre esse filme, né? Que existem mulheres brancas, ricas, que assistem a esse filme e ficam com dó da patroa. E acham que é tipo, nossa, realmente, aquela... A Jéssica tá metendo louco, assim, tipo... E ela só queria não dormir no quartinho de empregada, porque achava que a mãe dela dormia numa condição, assim, horrível. E, tipo, ela não era da família, por que ela dormia naquele quartinho? Por que ela não podia tomar do sorvete do filho? Entendeu? Porque só o sorvete só era do filho. É quase como se fosse da minha família, ela me criou, mas tá ali sorvete... limpando o seu vaso sujo de merda. Mas, tipo, uma coisa, na minha família, sei lá, eu sou a... Eu e minha irmã, né, a geração da minha irmã, a gente é a primeira geração que não tá precisando trabalhar em casa de família. Desde, sempre, desde a escravidão. Isso é muito forte, né? Porque uma vez no trabalho, a gente tava tendo uma apresentação sobre, enfim, coletivo negro, porque lá tem coletivo negro. E é uma coisa que me deixou muito impactada, que uma pessoa falou, que a gente é apenas a 4ª geração que nasceu livre no Brasil. Tipo, isso é muito pesado. Às vezes eu penso nisso, e eu lembro acho que foi a Angela Davis que falou que quando uma mulher preta se move, ela não está se movendo sozinha. Cada passo que a gente dá aqui, né, nesse instituto e na USP ou em qualquer lugar, é mais difícil porque a gente está puxando tanta gente com a gente. A gente representa tanta coisa. Puxa a nossa família, nossos ancestrais que, tipo, trabalharam, sofreram tanto pra gente ter um mínimo que é ser livre. E aí a gente consegue chegar na melhor universidade do país, da América Latina e, enfim, conseguir fazer pesquisa, conseguir escrever artigos, ou então, no meu caso, conseguir trabalhar numa empresa grande. Então, a gente não está carregando só o nosso esforço, só a nossa trajetória. A gente carrega a trajetória da nossa família, sei lá, da minha avó, que trabalhou a vida inteira como passadeira, dos nossos ancestrais que lutaram pra gente poder ser livre e ter livre-arbítrio, que é a coisa mínima, né? Um choque de realidade que eu tive muito pais e avós com nível superior. Nossa! Como assim? Como assim o seu avô não ficou debaixo do sol e só concluiu até a 4ª série porque era o que o governo obrigava na época? Ou ser semi-analfabeto? Ou, sei lá, não saber só escrever o próprio nome. Nunca ter tempo de parar pra ler um livro inteiro. Como assim seu avô fez intercâmbio, viajou pra fora do país, tem uma casa linda. Como porque, assim seu avô tem diploma da porque, faculdade? tipo assim, os meus avós, eles, tipo, batalharam muito a vida toda. E a casa que eles moram é uma casa muito simples. É a minha família, pai, mãe. Eu tive uma casa confortável porque meus pais batalharam muito pra gente ter, tipo, o mínimo pra mim hoje é o mínimo. Ter 2 banheiros, ter uma mesinha de estudo no quarto. Acho que eu era quase a única pessoa do bairro a ter uma mesinha de estudo no quarto. Entendeu? Sim. Porque os meus vizinhos dormiam com 3, 4 pessoas no mesmo quarto ou dormiam todo mundo junto. Então, eu achava que aquilo era luxo. Ter uma mesinha no próprio quarto era luxo. Poder comer uma pizza no final de semana era luxo. Porque não era... o que era normal pra todo mundo que conviveu comigo, sabe? Sei. Sei. Sei, assim. Uma das primeiros choques que eu tive quando eu cheguei aqui, né? Eu prestei química primeiro, fiquei 1 ano e meio lá e troquei pra física. E uma das primeiras coisas foi o fato de que eu só consegui parcelar um computador quando eu comecei a receber bolsa na universidade, por trabalhos que eu fazia na universidade, que eu só consegui... Eu não tinha internet mesmo assim, não tinha dinheiro pra internet. E aí chegar pra uma pessoa e falar assim, não, eu preciso ficar até tarde na biblioteca porque eu não tenho internet em casa. Tipo, você tá zoando, né? Tipo, a pessoa não conceber que tem alguém com uma situação dessa. Ou eu falar que na época do cursinho eu comia no
no bom prato e a pessoa falar, e falar, tipo, ironicamente, né? Tipo, mas tem gente que não gosta, porque, né, Deus me livre sentar num lugar que algum dia algum mendigo sentou. E aí a pessoa fala, realmente, sem condições. E aí você fica, gente, quem são essas pessoas, assim? Sim. E ao mesmo tempo que, tipo assim, eu fui morar no CRUSP, né, que é a moradia estudantil aqui da USP. E, assim, assim, eu era uma das pessoas que não tinha o próprio espaço, eu não tinha meu quarto. Eu dividia com os meus pais, porque era o único quarto da casa. Então, assim, ter um espaço meu foi muito significativo pra mim. E aí, muitas pessoas iam na minha casa no CRUSP, e, assim, tem várias questões, a gente pode fazer um podcast só sobre questões do CRUSP, mas, tipo, e falava assim, nossa, não, mas olha esse lugar, tipo assim, era uma coisa impensável alguém morar ali pra aquelas pessoas. Só que a minha... Não, veja bem, quando eu fui me formar, eu não sabia se eu ia continuar no mestrado, eu não sabia se eu ia morar ali ainda, eu fiquei triste porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí, minha mãe veio me visitar uma vez, e aí ela viu o CRUSP, e aí ela viu esse lugar, tipo, com árvores, um lugar central, um lugar em que eu tinha meu espaço que, tipo, era minimamente ok, tinha uma mesinha pra estudar. E ela falou, tipo, eu entendo porque é difícil pra você sair daqui. Porque meio que, apesar da gente amar nossa família, a gente amar onde a gente cresceu, a gente ter orgulho da onde a gente veio, é muito difícil pra gente ver que a gente passou por essa trajetória e parecer que tá voltando no tempo. Uhum. Parece que nunca saiu do lugar. Eu tenho o mesmo medo que você. Se o dia que a USP falar acabou, eu não tenho como me manter aqui em São Paulo. Vou ter que voltar pra Minas Gerais, entendeu? Uhum. E aí eu fico pensando, é isso. Eu aproveitei de um lugar onde eu tinha 4 piscinas no final de semana pra nadar. Porque quando eu fui no CP a primeira vez, Surreal, né? Sim. foi um choque pra mim. Porque, assim, eu tenho uma piscina pra nadar quando eu quero, De lazer? sabe? Como assim? Como assim? Entendeu? Assim, para as pessoas são o mínimo. Igual, eu fui conhecer a praia, foi o ano passado. Uhum. Eu fui viajar de avião o ano passado, Uhum. entendeu? Eu fiquei boba de olhar as nuvens em cima, de chegar no lugar de carregar a malinha no aeroporto, Chique demais. de ver o avião, assim, de perto, da aeromoça fazendo os negocinhos E com a parece mão. até que é mentira, né? Tipo, sim. eu ganhei uma viagem com o curta-metragem, né? Pra Itália, aquelas. Apenas com tudo Licença. pago. E, tipo assim, impensável, né? A filha da faxineira indo pra Itália. E aí eu ia tentar falar sobre isso com outras pessoas, que tipo, eu fiquei umas horas em Veneza, não sei o quê. Tipo, primeiro que antes de ir eu ficava com aquela impressão de síndrome do impostor. Tipo, meu Deus, a qualquer momento vão saber que eu não sei inglês o suficiente. A qualquer momento vão me parar, vão tirar meu passaporte. Eu não vou ir. Deportada. Enquanto eu não estava dentro, pisando em Veneza, eu não entendi o que estava acontecendo, assim. Até hoje é meio difícil, parece uma coisa meio inventada, assim. E aí tem essa questão de que, tipo, a gente fica esperando que vai acontecer algo que isso não vai se concretizar. E aí você vai falar com alguém que vai todo o ano pra Itália ou pra outro lugar. E aí fala assim, mas você gostou de Veneza? Achei tão sujo, tão não sei o que é. Você fica assim, amada. Ou quando a pessoa não comenta que viaja o mundo inteiro porque pra ela é uma coisa normal. Aí ela solta no meio da conversa assim, teve umas férias que eu fui pra Nova York e foi tipo, mais ou menos. Porra! Mas nessa linha, tipo, de, sei lá, a gente ficar, entre aspas, muito impressionado com, entre aspas, de novo, pouca coisa. Tipo, coincidentemente ou não, ontem, né, teve, enfim, uma confraternização lá de onde eu trampo. Bebida, obviamente. E aí, a gente tava a caminho de um lugar e foi muito engraçado, porque, assim, lá a gente tem muito kitzinho, sabe? Brindezinho, caderninho, garrafinha, camiseta. E eu sou rata dessas coisas. Eu tô precisando de uma garrafinha, me dá. Eu vou te dar. E eu sou rata dessas coisas. E aí, eu não sei o que a gente tava conversando, falando assim, nossa, mas meu sonho era, tipo, ganhar uma viagem pra fazer uma função, que eu não vou falar, senão eu vou identificar onde eu trabalho. Secret. Descubra. Pra poder viajar com tudo pago pela empresa. Aí eu falei assim, tipo, ir pro Rio de Janeiro, porque é perto. E aí a pessoa que trabalha lá há 10 anos
enfim, é uma pessoa que viveu com todo garbo e elegância a vida inteira. Aí ela falou assim, nossa, mas a Amanda é tão básica, ela liga pra coisa tão besta. Nossa. Aí eu fiquei assim, Gata. full hater. Eu falei assim, tá, pra você é básico, mas pra uma pessoa que veio... Porque eu tive que trabalhar 2 anos de telemarketing, né? Depois que eu entrei na USP, na pandemia. E aí eu falei assim, pra você é básico, mas de onde eu vim, a cesta básica vinha geladinho de corante. Eu era tratada igual lixo. Pra mim, tipo, uma coisa mínima que é... Mínima entre aspas também, tá, gente? Pegar Uber com a empresa pagando e, sei lá, poder escolher Uber Black é coisa pra caralho. Nossa, Só quando... que pra esse pessoal é tipo, nossa, só mais um dia, putz, eu vou pegar um avião pela companhia. Ai, check-in, fazer escala. Gente, pelo amor de Deus, me chama. Cala a boca, Como cala a sofre, boca. como sofre. Quando eu fui pra Globo, Eita, que ela foi pra Globo. Global. gente, foi uma coisa meio que muito surreal a experiência, sabe? Porque eu cheguei no aeroporto, tinha alguém me esperando no aeroporto pra me levar pro hotel. Tava com plaquinha? Não tava com a plaquinha. A Infelizmente, Blade. não tava. Eu cheguei no hotel e era um quarto lindo. Era naquele bairro de rico do Rio de Janeiro, como é que é o nome? Copacabana? Não, Centro, não é? não é... Insira aqui um bairro rico. Ah, eu esqueci o nome. Flamengo. Não é. Não era Flamengo. Não Não é importa, Leblon? gente. Não é É Leblon. Urca? Não, É perto da Globo? é. Foi o que a gente foi, né? Esqueci o nome. Oi? Não sei se Foi é que a gente Tijuca foi, de né? rico. Não é tipo... Bom, vocês pesquisam aí É, onde fica a eu Globo. esqueci é o isso. nome. É perto da Globo. Pergunta Zona onde Sul. todos os globais Era- ficam. Onde Era, eles ficam? e o hotel do lado era o hotel da família da Paris Hilton. Nossa. O hotel que eu fiquei tava aqui e o hotel da família Hilton tava do lado. Então Coisa era básica, né? coisa básica. Eu Até fiquei no esqueceu quarto... o nome, que é tão trivial. É. E aí eu fiquei Já no faz quarto parte com uma da cama vida, de né? casal grandona e eu podia ligar e ter a comida no quarto. Caralho. Eu podia ligar e ter a comida no quarto. E aí eu fui pra Globo e lá dentro tem tipo meio que uma praça de alimentação. A mulher chegou e falou assim, pode pegar o que você quiser aí e só falar assim, eu sou participante do programa do Luciano Huck. Eu peguei um pedaço de salmão tão grande, mas tão grande, eu nunca... Era uma bolsa toda, só de salmão. Era um caldeirão, né? Era um caldeirão de salmão. Encaminhando para a próxima pergunta já, gente, porque senão a gente vai ficar aqui falando a noite inteira. Deixa eu falar só uma coisinha, Pode porque falar. você falou da pizza. E isso me remeteu a uma questão também. Acho que tem 3 alimentos que pra mim são uma questão, assim, que é essa vivência social, né? Da vulnerabilidade. Eu tinha uma questão de que eu só comia frios na minha casa quando meu tio vinha me visitar. Porque meu tio tinha um pouquinho mais de dinheiro e aí então meu tio chegava e era tipo, ai meu Deus, mortadela! Presunto. Outra coisa era isso de, tipo, eu morava num prédio, né, na Coab, e ficar olhando, tipo, as pessoas comprando pizza. E aí você ficava, tipo, ai, uma pizza, Ouvindo uma aquele pizza. bibi. Eu lembro que foi um acontecimento, uma vez que minha mãe foi no Extra, e minha mãe tava cuidando de filhas de outras amigas dela. E que aí falou assim, você pode comprar uma pizza ali no Extra, pizza do Extra, assim. Aí eu, tipo, como assim? A gente tá comprando uma pizza? E aí uma outra coisa é Coca-Cola, assim, que era uma coisa impensável. E aí, quando eu comecei, né, a ter minha bolsa, eu passei um período que eu tomava Coca-Cola todos os dias. Coca-Cola era água. Tipo, de manhã, de tarde, de noite. E as pessoas ficavam, ai, meu Deus, não sei o que, só que. Elas não entendiam como, pra mim, era simbólico eu poder decidir o momento em que eu ia beber uma Coca-Cola. Nossa, você tocou num ponto muito importante que é pessoas pobres que tiveram que a vida toda regrar de alguma forma comida, não necessariamente terem passado fome, mas que tinham alguma comida especial só de vez em quando. Quando cresce e tem dinheiro, elas ficam descontroladas financeiramente. Porque elas tentam recompensar tudo que não tiveram na infância. E eu faço isso, eu sou uma pessoa que admito Totalmente. isso. Eu como muito sushi, eu compro muita roupa, eu me dou mordomia demais, porque eu não tive isso. E você consegue não sentir culpa, porque eu sinto muita Não culpa. consigo não sentir culpa. Eu me sinto culpada toda vez que Sim. eu peço iFood todo dia da semana. Sim. Sabe? Eu me sinto muito Uma culpada, culpa diária, isso aí. sabe? Eu me sinto muito culpada até se... quando voltou da pandemia, eu me sentia culpada
se eu, no sábado, eu saísse e ia passear, porque na minha cabeça eu só estava em São Paulo porque a universidade estava me proporcionando isso. Então, eu tinha que passar 24 horas por dia estudando. Nossa. Eu me sentia muito culpada de aproveitar a vida. Nossa, eu me senti, hoje eu me sinto tão bem. Caminhando para a última pergunta, Falando nisso, tem vão amanhã. qual mensagem vocês dariam se vocês pudessem voltar no tempo, encontrar com vocês, que acabou de entrar na graduação, qual conselho vocês dariam com base nas experiências que vocês tiveram até agora? Relaxa. Nossa, sim. Assim, Poxa. seria relaxa também, mas quando eu cheguei aqui, eu, a Ana e o Bruninho, a gente chegou em 2020. Então, a gente teve 3 semanas de aula e aí já subiu a pandemia e acabou meio que tudo. E nisso, o que tinha acontecido? Ao longo de 2019, gradativamente, todo mundo dentro da minha casa perdeu o emprego. Nossa. E aí, quando baixou a pandemia, tinha acabado o seguro-desemprego de todo mundo e tava ali nos 45 do segundo tempo da rescisão. Então, eu, no meu primeiro semestre, fiquei naquela luta para conseguir arranjar um emprego. Porque a gente não chegou no nível de, sei lá, passar fome, mas a gente ficava escolhendo naquele mês, um mês paga a conta de luz, um mês paga a conta de água, e ficava oscilando, sei lá, para não cortar. Porque foi bem apertado naquela época. Então, nos 2 primeiros anos da graduação, eu sofri demais, porque eu tive que arranjar um emprego e o que estava contratando na época era telemarketing. Eu tive que ficar no telemarketing, e acho que todo mundo sabe, telemarketing é foda, desculpa o palavrão, mas é foda pra caramba. Então, e aí eu fiquei com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo de ruim eu fiquei. E aí o que eu diria era, Amanda, vai ser muito difícil nos 2 primeiros anos. Você vai ter que segurar uma barra muito grande, mas fica tranquila. Não se cobra tanto, porque inevitavelmente você não vai conseguir dar conta de tudo. Mas não é o fim do mundo você pegar uma DP, principalmente na física. Porque no começo, primeiro semestre, eu peguei DP, não consegui passar, enfim, nos outros semestres também. E aqui dentro a gente acha que é o fim do mundo, acabou minha vida, vou ficar 1 ano a mais aqui. De toda forma, você vai ficar 1 ano a mais aqui no IEV, tipo assim, é inevitável. Só 1 ano. A gente fica No bem mais mínimo, 1 ano a mais. E eu achava, nossa, acabou com a minha vida acadêmica e eu não vou conseguir ser o que eu queria. Assim, acabou um pouco a minha vida acadêmica, mas eu consegui... Não acabou, para. Talvez ainda tenha esperanças, mas eu consegui encontrar outro caminho que também me satisfez. Agora eu fui para a área de análise de dados, mas dentro do mercado, enfim, né? Tô fazendo estágio em empresa. Mas também que eu sou feliz e eu consegui encontrar outro caminho. Mas para mim, naquela época, era o fim do mundo, porque eu tinha entrado aqui para ser cientista e eu não consegui. E, eu já tinha entrado aqui, que já tinha sido a maior... sei lá, poderia ter sido o maior bloqueio, mas eu já consegui passar pelo que era mais difícil. E chegando aqui dentro, eu não consegui, enfim, alcançar minhas expectativas. Só que, eu ia falar, Amanda, vai ser difícil nos 2 primeiros anos, mas fica tranquila, você vai pegar DP sim, vai, mas vai ficar tudo bem e não tá tudo acabado. Acho que é isso. Eu também fiquei muito ruim no meu primeiro ano, porque eu cheguei, eu conhecia só minha tia aqui, então foi um baque, assim, principalmente que era muito diferente da minha realidade, né, como eu tinha dito aqui, das pessoas e tal. E aí eu fiquei muito ruim, aí tive síndrome do impostor também, como a Dindara já falou, porque a gente chega e aí o professor faz perguntas e você fica, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, eu perdida, aí você fica se sentindo... O que é isso? É um filme? Uma coisa é você não saber a resposta da pergunta, outra coisa é você nem entender a pergunta. Isso. É uma coisa você não entender nada. Nunca me senti assim, foi horrível. Eu acho que eu quase entrei em depressão no meu primeiro ano, depois do primeiro ano, assim. Quando eu peguei minha primeira reprovação no meu primeiro semestre, eu falei assim, caralho, que isso, acabou o mundo, não vou conseguir mais nada. Mas aí, eu voltei, né, pra minha casa, porque teve a pandemia. Eu digo que a pandemia me ajudou muito a ter essa visão de que eu precisava sair desse ambiente aqui da FISA, porque era um ambiente muito pesado, muito tóxico, assim. E aí que eu comecei a perceber que ninguém sabia nada também. Tava todo mundo perdido e o pessoal tava
só fingindo que tava tudo bem. E aí, se eu tivesse sabido disso quando eu entrei, eu estaria bem melhor. Porque se alguém chegasse e falasse assim, ó, tá todo mundo perdido, tá todo mundo bem, tá tudo bem, relaxa. Não esse negócio de reprovar, todo mundo reprova, a maioria das pessoas reprovam. Então, assim, relaxa, tá tudo bem e ninguém sabe de nada. Então, se eu tivesse sabido disso quando eu tivesse entrado, talvez eu teria me importado menos e focado, tipo, em conhecer mais a universidade, fazer outras coisas, sabe? Tipo, fazer alguma coisa, conhecer amigos. Porque o que me salvou também muito aqui foi conhecer pessoas que eram da mesma classe que eu. Sim. Porque eu vi assim, nossa, não estou sozinho também. Tem pessoas aqui que vieram da pobreza também, tem pretes, pobres. E aí isso me ajudou muito, assim, muito mesmo. E aí eu fui, tipo, saindo um pouco da bolha e percebendo que não é isso, né? Que muita gente ainda não consegue, tipo, sair um pouco da bolha e ver o entorno, ver os problemas que o Instituto tem, que ele tem muito problema, né? E aí, é isso. Acho que eu falava pra assim, poxa, relaxa, cara. Relaxa, caramba. Eu acho que existe uma questão de que... Acho que tem a ver com isso que a Ana falou, de, tipo... Achar que você deve algo por estar nesse lugar. Como se você respirar algo que não seja estudar, você está gastando dinheiro público. E não faz o menor sentido, porque a verdade é que se a gente for parar para pensar, principalmente pessoas pretas, tipo, existe uma dívida histórica muito maior do que o custo de um estudante. E que, assim, não faz nem cosquinha no sistema. Tipo... Não faz nem cosquinha no sistema. E eu acho que, assim, uma coisa importante que eu gostaria de saber naquela época, assim, quando eu entrei no cursinho aqui, eu já vi que era uma mentalidade complicada da instituição. De, tipo assim, vocês que estão aqui são a elite da escola pública, a elite do PPI. A elite intelectual do Brasil. Já escutei essa. Se ele soubesse. E aí você fica assim, cara, mas como assim? Eu não... Porque parece que você tem que ter essa coisa incutida de que você é a nata daquelas pessoas, daquela vulnerabilidade. Mas, tipo assim, não é pra ser assim. Tipo, era pra universidade ser pra todos. Era pra universidade... Tipo, quem é que chega na universidade e por que chega? Então, eu acho que o mais importante é você conseguir se comparar com a sua trajetória. Porque, às vezes, a gente vem de um lugar tão horrível e tão violento que, quando a gente... tá dentro da universidade e é um pouco menos violento, ou é diferente o tipo de violência que a gente está sofrendo, a gente tende a pensar assim, nem posso reclamar, né? Agora já tá melhor do que antes, que, tipo... Mas essas coisas ficam reverberando em você. Tipo, os traumas que você viveu, cada momento em que você não tinha certeza se ia pagar uma conta, não tinha certeza se ia ter o que comer, tipo, ou não tinha um espaço bom para estudar... Isso cria você como você é. A maneira como a gente foi ensinada a aprender não é culpa nossa. A maioria das pessoas aqui, elas foram ensinadas a aprender de uma determinada forma. Eu sempre digo isso, assim, eu passei na química, quando eu entrei, em segundo lugar. Brabo. Mas, simplesmente, eu não conseguia, tipo assim, o primeiro semestre eu não tive reprovação. Mas no segundo semestre, eu não conseguia acompanhar. Porque o modo como eu tinha aprendido a reter o conhecimento não era da mesma forma. Não era um modo que realmente compreendia. Era uma coisa, tipo assim, eu era fazedora de provas. E aí não tinha ninguém, não tinha um espaço em que eu podia contar com alguém para poder me ensinar ou me ajudar. E aí tinha essa ideia de que, tipo, não, mas agora vocês têm que amadurecer. Então, eu acho que, para além das cotas, é necessário que a gente crie... Então, eu diria para buscar esses espaços. Faria para a agendária do passado buscar espaços ou construir esses espaços mesmo em que as pessoas pudessem se ajudar, assim. E que não tivesse essa rivalidade. Mas é muito difícil, porque acho que não parte só da individualidade, né? Tipo, na minha época nem tinha coletivo negro, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, que a gente consiga... Eu acredito que, na minha trajetória, eu consegui ser essa pessoa para outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que eu deixo mais para todo mundo, assim, que a gente consiga abrir caminho para outras pessoas. Porque a gente tem muito uma lógica, tipo, tem um preto ali fazendo isso, então ali não vai ser um lugar para mim. Ou eu consegui esse lugar aqui
e não vou perder quando você chega uma outra pessoa que vai estar ameaçado. Não, pelo contrário, a gente precisa empretecer esses lugares mesmo e se ajudar, assim, porque no final do dia nem existe esse conceito de inteligência. É muito mais sobre esse investimento que foi feito na educação ao longo de toda uma vida e tem muito mais a ver com capital financeiro, capital cultural e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante que a gente não se deprecie, não se diminua nessa trajetória. Porque se você está aprendendo, ou pelo menos tentando aprender, e você sabe um pouco mais do que você sabia ontem, isso já tá valendo a pena, sabe? E já tá fazendo muito mais bem gasto do que metade da galerinha branca que tem por aqui. Só queria dizer isso. Eu acho que eu queria dizer é que confie nas ideias que você tem e só faz. Não importa se vai ficar bom, se vai ficar ruim no final. Se ficar ruim também, foda-se. A vida é sua. Ninguém tá pagando as suas contas. O aluguel que perto da USP é R$1.000. Ninguém vai pagar o seu aluguel no final do mês. Então, só faça suas coisas que você quer fazer e pronto, sabe? Não tem uma trajetória correta pra ser cientista. Não tem um modelo, não tem um molde pra ser cientista. Não é a pessoa que só tira nota boa, não é a pessoa que faz IC num certo departamento aí que todo mundo sabe qual é. Deixa aí. Só faça o que você tem vontade. No final do dia vai ser você que vai dormir com a consciência tranquila no travesseiro. Ou não, Tá no porque eu vou te dar um spoiler. Você vai ter depressão. Mas vai dar bom. É isso. Faça outras coisas, não fique só no IF. Eu vou falar o que agora, depois de tudo isso? Não, o que você falaria pro Lindos, Bruninho concordos. Pô, eu ia falar... Cala a boca e estuda. Sei lá. Eu sempre me achei meio vagabundo, assim. Então, eu falaria isso. E não atrapalha, pelo amor de Deus. E pra terminar, eu queria saber de você. Depois que você escutou tudo isso, você como um homem branco, o que você acha? Ó, gente, a gente aqui é inclusivo. A gente engloba todo mundo. A gente ama. Sim, Nada exatamente. contra branco. A gente tem até um amigo que é. A Amanda, ela só tem amigo branco, inclusive. A Ana namora um branco. Mas voltando aqui para a pergunta, o que você acha que pessoas como você podem contribuir no Instituto, na USP, para que a vida seja um pouquinho mais fácil pra gente? Você, um aliado. Então, fazer algo individualmente é meio complicado, porque você é parte ali do problema, mas se você deixa de atrapalhar, você não faz tanta diferença assim. Mas eu acho que a lei zero, assim, pra todo mundo, pessoas brancas no geral, não precisa, especialmente homem hétero, não atrapalha. Tipo, sai da frente. Não tenta ajudar. Não tenta ajudar. Se alguém te pedir ajuda, você vai lá e ajuda com uma coisa específica, quem você conhece. Porque se você tentar ajudar, sem saber, você vai fazer merda. Então não faz, não atrapalha. E quando você puder ajudar alguém que te pedir, faça e, pelo amor de Deus, vai estudar e não fica perpetuando coisas, né, de racismo estrutural e todas essas porra. Pelo amor de Deus, não vai achar que uma estudante de graduação é funcionária da portaria só por causa da cor da pele dela. Nossa. Aconteceu com uma tal de Ana Pleiade. Aconteceu, mano. Então Quem é ela? Global. A Erika Hilton não segue. É isso, gente. Eu tava pensando, enquanto o pessoal tava falando, o quanto eu quero lançar agora um podcast chamado Matéria Escura de Verdade, ter convidados assim só pra debater sobre... Ué, já não é de verdade? É de verdade, então, Nossa, tipo... então a gente tá aqui. Publicar no Spotify, Eu publico. então bora. Então aqui, ó. Eu tava pensando pro segundo episódio falar sobre relacionamentos. Pessoas pretas No e IF? relacionamentos da universidade. Como se relacionar com brancos classe média. E no terceiro a gente chama a Erika Hilton.
Erika Hilton, você quer... Jamais tolerarei a Erika Hilton não vir na primeira temporada. É verdade. Que essa pataquada. É isso. Querem dar tchau? Tchau. Tchau. Só quero falar uma coisa. Hum. Meça seus privilégios, parça. Eita. Eita, como lava. É isso, pode. Exclui, por favor, o áudio do...